da LDO e da lei orçamentária. Qual que é o objetivo da LDO? A LDO, o primeiro objetivo dela, ela dispõe sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Onde está isso? Artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela trata com a gestão planejada, ela deve prever o equilíbrio entre receitas e despesas. Isso você percebe quando a proposta orçamentária chega aqui na Câmara Municipal, o valor que tem estimado para as receitas é o mesmo valor que está fixado para despesas. Se é 30 milhões de receita, vai ter 30 milhões de despesa. Se eu começo um orçamento sem desobedecer no artigo 1º, se o meu orçamento já está deficitário, como que vai ser a execução? Então, já eu pedi isso. Então, tem lá na LDO, dentro da lei, tem um artigo estabelecendo que a receita e a despesa tem que ser equilibrada. Define meta para o resultado primário nominal. Esse são relatórios bem complexos para a gente explicar tecnicamente, mas resultado primário, vou te dar um exemplo da sua casa. Você tem lá, você recebe 10 mil reais por mês. Dos 10 mil, você pega e aplica. O que você aplicou rendeu 500 reais. Você teria no final do mês 10.500 reais. Então a sua receita foi 10.500 reais. O resultado primário é receita, a sua receita total, 10.500. Sua receita primária, 10 mil. Por quê? Receita financeira, ela não é considerada resultado primário. Na administração pública também é da mesma forma. Tudo que entra na prefeitura, principalmente convênios, essas coisas, ele é aplicado. Saúde, quando o recurso entra, ele já é aplicado automaticamente. E ele gera um rendimento mensal. Então chega no final do mês e dá 5 mil de rendimento. E a receita foi 2 bilhões. 2 bilhões e 5 reais. Então a receita primária foi 2 bilhões, a receita total 2 bilhões e 5. Então, receita primária, e aí tem a despesa financeira também, que é aí o que é tarifa bancária, essas coisas, que são despesas financeiras. Então, receita primária, menos despesa primária, 10.500, 10 mil, menos se você teve de despesa primária aí só 8 mil, você teve uma economia de 2 mil reais. Essa economia que você tem na sua casa e aqui na administração pública, você utiliza para encontrar o resultado nominal. O resultado nominal está ligado à dívida pública. O que eu economizo na receita primária, eu tenho 10 mil de receita primária, eu tenho 8 mil de despesa primária. Os 2 mil que sobrou, eu posso utilizar ele para reduzir a dívida, o resultado nominal. Para encontrar o resultado nominal, que é o quê? A redução da dívida. Quanto eu vou conseguir reduzir da dívida pública ao final do exercício? Mais ou menos? É bem complexo esse relatório. Eu tento trazer um exemplo de casa para vocês compreenderem melhor. Mas é isso. Resultado primário, eu economizo para pagar a dívida. E aqui o município tem dívida com o INSS e com o Tribunal de Justiça, são precatórios que estão aí para ser pagos. Estabelece critérios e formas de limitação de empenho no caso de arrecadação da receita inferior à estimada. Tudo isso que eu estou falando vai estar no texto da LDO, doutor. A LDO tem escrito, tem que estar escrito isso aí. Limitação de empenho. Você ganha seus 10.500 reais na sua casa. Né? Profetiza. 10.500 na sua casa. Certo mês você gasta só 8, sobrou 2.500. 2.500. Mas aí no outro mês você vai aí descendo essas ladeiras aqui de Vilar, escorrega, cai, torce o pé, aí você tem que comprar uma pala e tal. Aí ao invés de você gastar 10.500, você gastou só 8, você gastou 12.500. Então você ficou com 2 mil a mais negativo, ficou 2 mil negativo na sua conta. Então, o que é isso na administração pública? A administração pública arrecada 2 milhões no mês, mas ela gastou 3 milhões. Esse resultado, para encontrar isso, para chegar na limitação de empenho, e você lá na sua casa, para você fazer essa redução, você pode ser no mês.
A administração pública tem um relatório chamado Relatório Resumido da Execução Orçamentária, que é trimestral. Aí o que acontece? Em janeiro e fevereiro, a prefeitura arrecadou 4 milhões. Mas aí ela vai lá e olha na despesa, ela gastou 4 milhões e 600. Liquidado. Empenhou, liquidou, já recebeu a mercadoria, tem que pagar. Então ela gastou 600 mil a mais do normal. O que tem que ser feito? Lá na LDO vai estar dizendo que, olha, chegou no trimestre, o chefe de governo, que é o prefeito, ele verificou que a receita não comportou a despesa. Nos próximos 30 dias, vereador, o prefeito publica um decreto limitando empenho, limitando o gasto. Lá na sua casa, quando você gastou 2 mil a mais, por conta da tábua, você fez o que? Opa, esse mês eu não posso, eu vou ter que cortar alguma coisa. Eu vou cortar a academia, eu vou cortar o combustível, o planejamento de carro, mas vou verificar o combustível tem nem jeito, ele está com o pé machucado, então você tem que arrumar outras coisas, mas eu vou arrumar alguém para me levar de bicicleta. Mas você vai arrumar formas de cortar gasto de onde não é prioridade, né, para você voltar a reconduzir a despesa para a despesa comportar a receita. Está entendendo? Então, isso é da administração pública. A LDO é um projeto, é um dos mais importantes dos projetos que tem da administração pública. Porque ela traz tudo isso. Ela indica para o prefeito o que ele vai fazer se a despesa deles superar a receita. Se ler, se verificar a legislação, cumprindo ela direitinho, porque também a LDO, ela vem um pouco da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi tão bem elaborada que ela não dá margem para o gestor errar, se ele seguir. É o esqueleto montadinho, é como se fosse um manequim que foi preparado para aquela roupa. Você passa na frente da loja, está aquele terno, ou está aquela roupa coladinha ali, você diz assim, não, você tem feito para isso aqui. Então, é assim, é a Lei de Responsabilidade Fiscal para nós, da gestão pública. E assim é a LDO para o gestor, para o prefeito. Fixar, a LDO também fixa o percentual da receita corrente líquida para o montante da reserva de contingência. Vou voltar no exemplo lá da sua casa. O que é a reserva de contingência? Lá na sua casa, você também, Astério, quando você chega o seu salário, você, às vezes tem gente que tem uma ação, eu vou reservar 20% aqui do meu salário, isso aqui é para reserva. É para uma viagem, é para um acontecimento que o meu pé machucou, é para qualquer acontecimento, é para a saúde, é para a educação, para o futuro dos meus filhos. Então você tem uma reserva. Dos 10 mil reais, você tira 10%. Então, todo mês você guarda R$1.000, dá uma reserva sua. Aconteceu o imprevisto, caiu, machuquei o pé, precisei de R$2.000. Se for janeiro e fevereiro, você já tinha uns 2 mil guardados. Você pega lá a reserva de contingência, você utiliza para cobrir aquela despesa e você fica com equilíbrio nas suas contas. A administração pública, ela fixa normalmente 0,5% da receita corrente líquida do exercício para a reserva de contingência. E o que é reserva de contingência dentro da administração pública? A reserva de contingência dentro da administração pública serve para cobrir despesas orçamentárias imprevistas. Eu tenho medo, vou falar da imprevisão, eu tenho medo, eu fui naquela escola ali, sim, eu tenho medo daquele barranco descer, né? Mas isso que é seguro, né? Isso é seguro. Mas suponhamos que cai uma parte do barranco ali e pega no muro e derruba o muro da escola. Não estava previsto fazer o muro da escola. Ou acontece de o barranco cair e fechar a entrada da cidade. Lógico que aqui é rodovia estadual. Mas suponhamos que fosse uma rua do município da cidade. Né? Aí você caiu lá, precisa fazer urgente, não está no orçamento. O que tem que fazer? Pega a reserva de contingência, abre o crédito adicional, utilizando a reserva de contingência para cobrir aquela despesa imprevista. Então, isso está na LDO. Na LDO vai ter um artigo falando sobre a reserva de contingência. Se alguém quiser fazer uma pergunta durante a apresentação aqui, doutor, pode fazer, tá? Se tiver sem entender também, que é normal, que às vezes nem eu entendo, mas assim, mais gosto disso, pode falar. O que acompanha um projeto de lei? É só lei? Não. Acompanha o projeto de lei
os anexos de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais. As metas fiscais, eu falei, resultado primário, nominal, montante da dívida, vai ter o relatório lá com o valor da dívida do município com as entidades, o valor total. E tem um anexo de riscos fiscais. O que são riscos fiscais? A gente solicita ao departamento jurídico um relatório em relação de todos os processos judiciais que existem, ações impetradas contra o município, que podem, no ano de 2024, o município perder a ação. Se ele perder a ação, vai ter que arcar com aquela despesa lá.